Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência na elaboração do caderno do aluno de terceira série do terceiro bimestre, certo? Abrindo o nosso caderno do aluno, pessoal, nós vamos entrar aqui na atividade 2, que tem como tema, recursos vegetais e animais para a sobrevivência humana, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e as proteínas, certo? Essa é a atividade 2. Ela se inicia com a atividade 2A, que coloca para nós 3 perguntas prévias aqui, que como você já sabe, é solicitado que você faça a resolução dessas questões de acordo com os seus conhecimentos prévios, sem a necessidade de pesquisa, para que depois, ao final da atividade, a gente retorne, analise novamente, reformule alguma hipótese, tá? Isso aqui você responde de acordo com os seus conhecimentos. A questão 2B, ela vai falar justamente sobre socializar isso com os seus colegas, a atividade 2A, que é um debate que a gente faz na escola. A atividade 2C pede análise de uma pesquisa, onde você vai selecionar 3 alimentos que são ricos em carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas, e indicar as estruturas, propriedades e funções do organismo de cada componente, tá? Essa pesquisa, pessoal, da atividade 2C, eu vou colocar para vocês como uma fonte de material aí complementar, beleza? Vocês podem estar desenvolvendo essa atividade aí como uma pesquisa complementar. Na necessidade de alguma dúvida, podem deixar um comentário no vídeo, mas nós não vamos realizar ela nessa aula, tá bom? Nós vamos desenvolver a atividade 2D, que é a atividade que analisa aqui um simulador, beleza? E de acordo com esse simulador, ele coloca para você como é utilizado esse simulador, É interessante que ele vai colocar uma estrutura 3D e em cima da análise de algumas substâncias que ele vai até colocar para você aqui, quais seriam as estruturas que você teria que pesquisar dentro desse simulador, ele te faz 3 perguntas. A primeira é qual é a fórmula estrutural. Por exemplo, você vai abrir o simulador aqui, eu já vou colocar o simulador para vocês verem como que é, vai pesquisar o etanol, vai colocar a fórmula estrutural, que é o desenho mesmo da estrutura lá, mostrando os carbonos, as ligações, hidrogênios, oxigênio e assim por diante. A fórmula molecular, pessoal, é simplificar a estrutura, simplesmente colocando os elementos que a compõem e a quantidade de átomos. Então, por exemplo, se o etanol tem 2 carbonos, você vai colocar um C2. Se o etanol tem 6 hidrogênios, você vai colocar um H6. E tem um oxigênio só, você vai colocar C2H6O, tá? A fórmula molecular ela vai simplificar a fórmula estrutural. Mas o grande ponto aqui da nossa aula é a função orgânica, Ele vai pedir para você começar a colocar quais são as funções orgânicas que essas substâncias apresentam. Então, para você que tem acesso ao simulador, você pode até desenvolver essa atividade, mas para você que não tem, a proposta da aula é justamente aprender o que é uma função orgânica e como que eu faço para identificar uma função orgânica dentro de uma estrutura, beleza? Mas antes da gente começar a aula, pessoal, eu abri aqui o simulador só para vocês verem como é que é, e o interessante desse simulador é justamente, você ter uma noção tridimensional de uma estrutura, analisar aqui como seriam as ligações, os átomos, os elementos que compõem, e a partir disso fazer uma análise aí da função orgânica, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, beleza? Para você que tem acesso a esse simulador, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas enfim, sabendo que nem todos terão acesso, nós vamos então à compreensão do conceito de função orgânica. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje tem como tema as funções orgânicas, tá? Nós temos algumas funções orgânicas para aprender, e principalmente saber classificar dentro de uma estrutura as funções orgânicas que fazem parte dela. Então, para iniciar, pessoal, o que seria uma função orgânica, tá? As funções orgânicas são determinadas pela estrutura, então a gente tem que analisar a fórmula estrutural, analisar uma estrutura lá de uma substância para conseguir entender qual é a função que compõe aquela substância, tá? E funcionamentos químicos dos compostos orgânicos. É que essa parte de funcionamento, inicialmente, a gente não se prende tanto a esse detalhe, A gente vai tentar analisar aqui dentro de uma estrutura como que eu posso observar a função orgânica que aquele composto faz parte. As semelhanças, a gente vai buscar justamente nessa aula semelhanças que a gente tem de uma cadeia para outra. Em algum momento, uma cadeia orgânica e uma estrutura orgânica vai apresentar uma determinada semelhança a outra estrutura. E é justamente esses grupos, que são o que nós chamamos de grupos funcionais, que é o que vai facilitar o nosso estudo aí, é determinar as funções orgânicas através dos grupos funcionais, do desenho que a cadeia apresenta para mim. E para começar, pessoal,
Eu vou ser bem direto nessa aula, eu acho que não tem a necessidade de ficar dando muita volta dentro do que eu pretendo que vocês entendam nessa aula, da análise dessa aula, que é classificar, identificar uma função orgânica. Eu não vou ficar me aprofundando nas funções, mas vou trabalhar como que a gente faz para identificar elas, tá? Eu vou ser bem direto. Então, por exemplo, nós temos uma primeira função chamada hidrocarboneto. Então, a função, ela se chama hidrocarboneto, que é a primeira função orgânica que nós já vimos lá na aula de nomenclatura. Nós aprendemos nomenclatura somente com hidrocarbonetos, por enquanto. Só que como que eu vou identificar um hidrocarboneto? Eu vou procurar na estrutura. O desenho da estrutura, alguma forma ali do desenho da estrutura vai me indicar que ela é um hidrocarboneto. E quem são esses desenhos? São os grupos, né? Os desenhos que formam alguns determinados grupos, né? Que é chamado de grupo funcional. Por exemplo, o hidrocarboneto, pessoal, ele é o mais simples porque uma estrutura orgânica, um composto orgânico que tem a função hidrocarboneto, é um composto que apresente na sua estrutura somente carbonos e hidrogênios, tá? Não pode haver nenhum outro tipo de átomo. Pode ter ligação simples, dupla, pode ser cadeia aberta, fechada, tanto faz, mas só pode ter carbonos e hidrogênios. Qualquer estrutura orgânica que só tenha carbono e hidrogênio não tem mais nenhum elemento químico, a partir dessa análise você determina que é um hidrocarboneto, beleza? Dando sequência à nossa aula, a segunda função orgânica, agora nós vamos começar a falar das funções oxigenadas, tá? São funções que apresentam átomos de oxigênio. Nós vamos determinar, né, alguns grupinhos aí também, alguns desenhos específicos para saber a que função aquela substância faz parte. Então, por exemplo, quando nós pensamos na função álcool, tá, não existe só um tipo de álcool, tá? A gente geralmente quando pensa no álcool, a gente pensa no álcool que utiliza em casa, mas tem o álcool que a gente utiliza em casa, né? Tem álcool para abastecer o carro, enfim. Seja lá qual for o álcool, essas estruturas, esses diferentes compostos, né, de cadeias diferenciadas, eles têm alguma coisa similar, que é o quê? É a ligação de um carbono junto com um OH, com o oxigênio ligado a um hidrogênio. Pessoal, esse desenho que eu estou passando para vocês, se vocês observarem, sempre vai ter algumas ligações que não estão sendo ligadas a ninguém. Por quê? Porque essas ligações aqui, que estão vazias, digamos assim, é como se tivessem mais desenhos para lá, porque não importa o formato da minha cadeia, tá? Não importa o formato que a minha cadeia tenha, se vai ter carbono para cima, para baixo, tanto faz. O que importa é que em um determinado momento nós vamos ter um carbono ligado a um OH. Se você achar uma cadeia que tenha justamente essa representação aqui, um COH, esse OH é o grupo funcional que determina, tá? Essa ligação aqui, carbono, OH, é o grupo funcional que determina uma função orgânica chamada álcool, beleza? Continuando a sequência aqui, é por isso que eu falei, pessoal, essa aula ela não tem, a gente não vai se prender tanto às definições, né, aos conceitos, mas sim a parte prática dela, tá? A gente pode até fazer uma outra aula falando só sobre a função álcool, né, comparar substâncias que são álcools, colocar várias estruturas uma do lado da outra, enfim. Mas nesse momento, nós estamos fazendo uma análise de identificar as funções orgânicas, saber classificar elas dentro de uma estrutura. Apresentando um desenho diferente para mim, é uma função, né, chamada éter, que se você observar a diferença do desenho, aquele desenho você tinha um carbono ligado a um OH. Na função éter, por exemplo, o grupo funcional seria um oxigênio entre dois átomos de carbono. No outro desenho, nessa ponta, nós teríamos, por exemplo, aqui um hidrogênio, né? Seria um COH. Aqui esse desenho já mudou, é COC, ou seja, quando eu pegar uma cadeia que apresente para mim entre dois átomos de carbono um oxigênio, eu tenho uma função éter. E para você que está meio confuso quanto a essa aula, ao final da aula nós vamos pegar 3 estruturas e vamos analisar a qual função orgânica cada uma delas faz parte, tá? Por isso que o que você tem que saber fazer, pessoal, nessa aula, é lembrar desse desenho, saber procurar numa estrutura justamente esse desenho aqui, e caso você achar esse desenho, lembrando que você pode ter carbono para a esquerda, carbono para cima, para baixo, tanto faz. Mas em um determinado momento você tem que observar essa representação aqui, ó, esse desenho. E quando você identificar esse desenho, saber de que função é. Não pode ser um álcool, né? Álcool é COH. Nesse caso nós temos, né, o COC, ele faz parte da função éter. Dando sequência, pessoal, nós temos aqui uma outra função, que é quando você tiver um carbono ligado somente ao oxigênio, tá? Então aqui o carbono ele está ligado ao oxigênio, e por oxigênio fazer duas ligações vai ter que formar uma dupla ligação aqui.
Então, quando você tem um carbono ligado somente ao oxigênio e o restante das ligações dele, né, for feita com átomos de carbono, nós temos uma cetona. Tanto é que, geralmente, nos primeiros exercícios, eu peço para que o aluno, para que ele olhe o desenho do grupo funcional e procure aquele desenho para ver se tem algo parecido com ele. Parecido não, né? Algo igual a ele. Então, pessoal, numa outra representação, eu tenho o meu carbono ligado a um oxigênio, fazendo uma dupla ligação, e ligado a um hidrogênio. Essa representação, esse desenho aqui formado na minha cadeia, essa estrutura aqui, classifica uma função chamada aldeído, beleza? Depois nós temos uma estrutura bem parecida, se você observar o aldeído para o ácido carboxílico, o que muda é que o aldeído ele faz um C-dupla O ligado a um hidrogênio. Esse hidrogênio, quando ele liga a um oxigênio, observa que eu mudei a tela, tá? É uma representação bem parecida, também o carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, só que na outra ponta você tem um OH. Não é só hidrogênio. Se eu tivesse só o hidrogênio nessa ponta aqui, esse desenho formaria para mim um aldeído. Nesse caso, sendo um C-dupla OH, nós temos um ácido carboxílico, certo? Dando sequência, essa estrutura aqui é uma estrutura chamada éster. Tá? O éster, pessoal, ele é meio confuso, por quê? Porque ele sempre vai aparecer no meio de uma cadeia, tá? Você teria carbonos para cá, então a cadeia ele aparece sempre ao centro da cadeia. Algumas funções aparecem na ponta, tá? Outras vão aparecer no meio da sua estrutura orgânica. Mas o que você precisa entender nessa aula, e eu imagino que quando a gente chegar na parte prática vai ficar mais fácil de entender. Você tem que procurar dentro de uma estrutura alguns desses desenhos aqui. Quando você achar um desenho igual a qualquer um desses que eu tenha te mostrado, você vai e classifica a função orgânica para mim. E a última função oxigenada é o que nós chamamos de fenol, que é quando você tem um benzeno, que nós já falamos sobre o benzeno na aula de classificação de cadeias orgânicas, ligado a um OH. Observa, pessoal, que nós temos algumas estruturas que são ligadas ao OH, como o ácido carboxílico, certo? Só que o ácido carboxílico ele também está ligado, o carbono que está ligado ao OH faz uma dupla ligação, né, com outro oxigênio, e nós temos o álcool. Só que o álcool seria qualquer carbono ligado ao OH e não formando um anel benzênico. Tá? Se for o benzeno, se for justamente essa estrutura do benzeno, é um fenol. Se for qualquer outro carbono que não faça essa representação, nós vamos chamar de álcool. Bom, pessoal, depois das funções oxigenadas, nós temos as funções nitrogenadas, que são apenas duas, tá? Nós temos a amina, que seria um carbono ligado a um NH2. Observou que tem nitrogênio? Você já vai saber que só tem duas possibilidades, tá? Na primeira possibilidade, você vai observar aqui que não aparece oxigênio, só tem nitrogênio. Quando tiver somente nitrogênio, nós vamos chamar de amina. A outra função nitrogenada, você vai ter uma junção aí do nitrogênio com o oxigênio, tá? Só que a amina ela pode aparecer de três maneiras para nós. Eu posso ter a amina ligada a um único átomo de carbono, tá? Um nitrogênio a um único carbono, que nós vamos chamar de primária. Quando o nitrogênio estiver ligado a 2 átomos de carbono, será secundária, e a 3 átomos de carbono, ela será terciária, tá? E a outra função nitrogenada, você tem aquela mesma representação lá do nitrogênio ligado ao carbono, só que junto ao nitrogênio, nós vamos ter também um oxigênio, beleza? Então lembra, quando eu tiver somente oxigênio, eu vou classificar como uma função oxigenada. A partir do momento que tem oxigênio e nitrogênio, entra na classificação das funções nitrogenadas, né? E aí eu tenho uma amida, somente nitrogênio a carbono, função amina. Aí cabe a você saber se é primária, secundária ou terciária. Quando tiver nitrogênio e oxigênio, é uma amida. E nós vamos também entender que ela pode ter primária, secundária e terciária de acordo com a quantidade de carbonos que estão ligados ao meu átomo de nitrogênio, beleza? E aí, pessoal, por último, nós temos os aletos, que é qualquer carbono ligado a um desses 4 elementos aqui. Se você tiver um carbono ligado ao flúor, ao cloro, ao bromo ou ao iodo, nós temos um aleto, tá? Aqui, pessoal, eu vou pedir para que vocês dêem um print, eu nem vou deixar, por exemplo, o meu mouse em cima aqui da tela para não atrapalhar, mas dá um print nessa tela, porque quando você começar a desenvolver os exercícios, você vai pegar essa figura e vai comparar com os desenhos que eu vou colocar na tela. E vai procurar qual desses desenhos aqui, ó, dessas funções, lembrando que todos esses R's, tá vendo, são considerados radicais, ou seja, seriam os carbonos
que dariam sequência à minha estrutura orgânica, beleza? Então você vai procurar que desenho é exatamente igual a essas representações e aí você classifica a função orgânica, tá? Então são duas imagens, tá? Eu acabei de passar para mais uma aqui onde nós temos todas as funções orgânicas e baseado no print aí que você deu nessa tela, nós vamos para a parte prática para você entender que essa aula não é complexa, beleza? E aí, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu tenho um exercício aqui que é determinar as funções orgânicas abaixo, certo? Então, eu tenho 3 estruturas e dentro dessas 3 estruturas eu quero saber quais são as funções orgânicas que eu tenho. Vou te dar uma sugestão. Responda você e assim que você responder, a gente dá sequência e você compara com a minha resolução, beleza? Então, imaginando que você tenha feito a resolução, mesmo que você não tenha feito, fala, professor, mas eu ainda estou meio perdido, não estou entendendo. Não tem problema, tá? Para começar aqui, pessoal, eu já vou descartar algumas funções orgânicas. Por exemplo, vou descartar os hidrocarbonetos. Por quê? Porque embora eu tenha carbonos e hidrogênios em boa parte das minhas estruturas, não são só carbono e hidrogênio. Eu tenho oxigênio nas 3 estruturas. Então, isso não pode ser um hidrocarboneto. Então, num exercício de vestibular, eu não posso classificar como hidrocarboneto, porque para ser hidrocarboneto só tem que ter carbono e hidrogênio. Vou descartar amina e amida, porque não tem nitrogênio, então não são funções nitrogenadas. Vou descartar aleto, porque não tem flúor, cloro, não tem aqueles elementos lá também, né? Bromo e iodo não tem aqueles elementos, então não pode ser um aleto. E vou descartar o fenol, porque o fenol ele tem que ter o anel benzênico, né? Aquela estrutura, né, que é bem peculiar lá do anel benzênico. Então, se não tem nenhuma estrutura como essa aqui, não necessariamente por ter vai ser um fenol, tá? Teria que ter um OH ligado a ele. Mas se não tem esse desenho aqui, não é um fenol. Então, pensando nas outras funções oxigenadas que eu tenho, qual será as funções orgânicas que essas cadeias têm, tá? E nesse momento, pessoal, você pode até ter mais de uma função numa mesma cadeia. Como é a nossa aula introdutória, eu coloquei apenas uma função apenas em cada cadeia. Então, você pode achar uma cadeia que tenha 2 funções orgânicas? Pode. Geralmente, nos exercícios de vestibular será assim. Mas nesse caso aqui, eu coloquei apenas uma única função, porque é um exercício introdutório. Então, se a gente observar, como a gente tem oxigênio, nós vamos procurar, vamos direto para o oxigênio, e vamos observar os desenhos que são feitos dentro do meu átomo de oxigênio, tá? Então, por exemplo, na minha primeira estrutura aqui, nessa estrutura que está na coloração preta, eu observo oxigênios, né, fazendo duplas ligações ligados a um átomo de carbono. Então, só por ter um carbono fazendo uma dupla ligação, eu já poderia classificar uma função orgânica. Só que o meu desenho não termina aqui. Não é apenas um C dupla O. Né? Esse desenho não é só um C dupla O. Não está sendo só feito esse desenho. Pessoal, sou péssimo para desenhar com mouse, tá? Ele tem também o átomo de carbono, um OH. É justamente isso que você tem que saber fazer na nossa aula de classificação de funções. É conseguir entender que esse desenho aqui, ele está representado nessa ponta e nessa outra ponta, tá vendo? Embora que ele esteja do lado contrário, seria como se fosse um efeito espelho, mas ambas as pontas dessa cadeia, elas têm um C dupla O, OH. E aí o que você pode fazer? Ir lá naqueles prints que você deu na tela do seu celular e procurar qual é a função que faz C dupla O, OH, exatamente desse jeito aqui. Qual que é? É o ácido carboxílico. Então, nós temos aqui uma cadeia que apresenta a função ácido carboxílico. Ah, professor, mas são 2, mas ainda assim são iguais, tá? Esses dois grupos funcionais aqui são exatamente iguais, o que classificam para nós aí um ácido carboxílico. Então, como que você vai esperar exercícios desse tipo? Várias cadeias desenhadas, onde você vai ter que achar um daqueles desenhos. Cara, é muito simples, é como se fosse um jogo de criança, onde você tem uma imagem, e aquela figura você tem que procurar em algum determinado lugar. Né? Alguns jogos eletrônicos têm missões desse tipo, então isso é uma coisa bem tranquila. Na segunda estrutura, que é a estrutura que está na coloração azul, eu acho a estrutura do meu oxigênio fazendo o seguinte desenho. Nós temos um oxigênio, né, que está ligado entre 2 átomos de carbono. Então, nós temos um COC. Qual é a função orgânica, pessoal, que faz justamente esse desenho aqui, ó, de ter um carbono
fazendo uma ligação com o oxigênio, fazendo outra ligação com o átomo de carbono. Qual é a função que me dá justamente essa representação? É o éter. Então, nós temos aqui uma cadeia que apresenta a função orgânica éter. E para finalizar, pessoal, a última cadeia também, lembra que eu já te dei uma dica, né? Procura oxigênios e nitrogênio, já vai direto ao ponto. Nós observamos aqui o oxigênio na ponta, e esse desenho aqui, ele dá uma representação bem parecida. Essa cadeia que está na coloração verde aqui, ela dá uma representação bem parecida com a preta, só que a diferença, né, que nós temos aqui é um C dupla O, então tem um oxigênio fazendo uma dupla ligação com o meu carbono, só que na outra ligação do meu carbono nós temos um hidrogênio, né, é bem parecida com essa, só que essa tem um OH, essa não tem um OH, é um C dupla OH. Volta lá nos slides anteriores e procura qual função tem justamente esse desenho aqui, C dupla OH. É o aldeído. Então aqui nós temos uma função orgânica aldeído, beleza? Então, pessoal, o que é de se esperar de vocês numa aula como essa? Pegar uma estrutura orgânica, um desenho de uma cadeia às vezes grandiosa, né, com vários átomos de carbono, oxigênio, várias ligações, e dentro daquela cadeia procurar desenhos que são iguais, né? Ah, eu sei que tem um C dupla OH. Então, peraí, quem é a função C dupla OH? Eu sei que tem aqui um carbono ligado a um oxigênio ligado a um carbono. O oxigênio está entre os átomos de carbono. Ah, eu tenho um carbono somente fazendo dupla com oxigênio, e o resto é tudo átomos de carbono. Ah, eu tenho um nitrogênio, né, ligado a 2, a 3 carbonos, por exemplo. Então é saber identificar, pessoal, os desenhos dos grupos funcionais dentro de uma estrutura e dessa forma classificar qual é a função, tá? Isso aqui é bem prático, lembrando que essa aula nós não estudamos as funções, né, o que é cada uma delas, né, as substâncias que têm essas funções, como elas se comportam. Não é esse o objetivo da aula. É entender como que a gente faz para classificar uma estrutura. E como que eu classifico? Eu procuro o desenho que representa o grupo funcional. Por isso que eu sei que não é a melhor dica de um professor, pessoal, mas é importante que vocês memorizem as funções orgânicas para que quando você chegar no vestibular, cara, você não se perca, porque algumas são bem parecidas, né? Nós temos, por exemplo, o ácido carboxílico, que é C dupla O, OH, que é bem parecido com o aldeído, que é C dupla OH. Então, assim, são funções parecidas, mas nós precisamos saber diferenciar cada uma delas, tá? Pessoal, eu vou deixar para você, que é meu aluno lá no Google Class, justamente algumas estruturas, e dessas estruturas você vai ter que classificar para mim as funções que fazem parte daquela cadeia, beleza? Desde já, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.